Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio de A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA de três gajos chamados João, Lucas e Ricardo. Sexta-feira, da bobeira, comigo tenho Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Estou ótimo, pá, estou muito bem sexta-feira, portanto não podia estar melhor. Eu gosto de gravar contigo à sexta-feira porque já estou quase em modo fim de semana. Já. E tenta dizer que esta semana um amigo meu me disse que esteve a ouvir pela primeira vez os episódios da minha viagem aos Estados Unidos. Ok. E diz, e pronto, contou-me ali histórias que eu já nem me lembrava, recordou-me histórias que eu já nem me lembrava, já está a fazer 3 anos, basicamente, foi em março de 23, e contou-me ali que num dos episódios, não sei se te lembras quando eu contava que o Nemias estava a jogar na G-League e havia um treinador brasileiro que era adjunto dos Mexico City Capitanes, o Vitor Galvani, que se meteu com ele. E o Nemias ia para a linha de lance livre e o Vitor Galvani passou algum tempo a gritar: a bola não mente, quieta. Foi por causa disso que esse meu amigo me disse que isto está a ser full circle agora. Lindo. Muito bem, já vamos falar do Nemias, é um dos assuntos que temos para hoje, mas antes queria falar contigo um bocadinho só do Jimmy Butler, porque soube-se que teve uma lesão que em princípio vai deixar de fora até ao final desta temporada e vamos ver quanto tempo da próxima. O que é que achas que isto significa para os Warriors? O que é que achas que isto significa para o próprio Jimmy Butler? No Patreon, um dos nossos patronos, o Marco Logrado, até fez uma pergunta a dizer: boas pessoal, e agora com a lesão do Jimmy, o que é que os Warriors vão fazer? Apostar num Jonathan Playoff Kuminga ou tentar uma trade do Jimmy? Abraços. O que é que achas que isto significa tudo, Ricardo? O que é que pode significar isto tudo? É mesmo o fim, estamos mesmo em fim de ciclo, não é? Ali em São Francisco. Eu acho que nós já tínhamos anunciado o fim da dinastia, não é? O próprio Steve Kerr verbalizou isso mesmo, que não é muito normal, ainda muito antes da lesão do Jimmy, umas semanas antes deu ali uma entrevista em que dizia que eles não tinham mesmo a mínima capacidade de competir contra as equipas do topo do Oeste, portanto que estavam muito longe do que o Oeste exigia, e portanto eu acho que isso foi uma forma de dizer que a dinastia estava a fazer o seu fade-out e que era preciso acabar isto com alguma dignidade, o que não tem mal nenhum, acabarem isto com dignidade. Não têm obviamente que destruir, não têm que trocar o Curry, podem tornar isto uma história bonita. O Curry no dia em que decidir pendurar as chuteiras, eles seguem em frente, que foi, na verdade, eles não estão em posição melhor porque também ao longo dos anos erraram várias vezes no draft. O Kuminga foi um desses casos, não é? Havia dentro da organização quem quisesse o Franz Wagner e eles foram para o Kuminga. O que é que seria dos Warriors hoje se eles tivessem o Franz Wagner e se tivessem outro jogador que não o James Wiseman também, no ano em que escolheram o Wiseman com a segunda escolha. Portanto, eles cometeram alguns erros de construção e por isso viram-se obrigados a confiar nos velhotes, que agora já estão mesmo muito velhotes e ainda por cima têm dói no joelho e tal, e por isso parece-me que fica complicado. Agora, também é verdade que os Warriors têm o condão de se reinventar muitas vezes, não é? E são uma das equipas... Mas calma. São uma das equipas, segundo consta, que está a manter todas as opções em aberto para o caso de um dia o Giannis dizer quero sair daqui, quero ir especificamente para acolá. E portanto os Warriors são uma dessas equipas. Curiosamente, o contrato do Jimmy Butler é exatamente igual ao cêntimo ao do Giannis Antetokounmpo, portanto, se eles encaixarem ali um caminhão de picks e mais qualquer coisa, se calhar até, não sei se conseguem convencer os Milwaukee Bucks, estou aqui a lançar já a especulação, mas lá está, existe sempre uma oportunidade de dar um último impulso a isto, porque o Curry vai continuar a ser elite até ao dia em que o Sol decidir pôr-se por trás de São Francisco. O Draymond Green, não podemos dizer a mesma coisa, não é? Está velho, está resmungão, está parvo. Ainda ontem fazia um podcast em que dizia que os europeus eram todos eram jogadores sujos e que ele não era sujo, era só um gajo que competia, não é? Eu vi isso. Viste? Não, é que a cara de pau, eu não sei se é inacreditável. A cara de pau do gajo dizer que nunca fez nada sujo na NBA. Porque assim, E generalizar em relação
relação aos europeus. Eu não sei se isto faz parte da narrativa para comprar qualquer coisa ali para alimentar o All-Star, não sei, não faço ideia. Parece, pá. Enfim, eu não sei. Ricardo, até vou ter de fazer aqui uma coisa que é um bocadinho estranho no podcast, mas tens de falar um bocadinho mais afastado do microfone, porque está a picar um bocado. Está a Ok, picar um bocado, ok. está a picar um bocadinho. Mas estava a dizer, só para não estragarmos o som e não termos de recomeçar a gravação, Não, mas estava a não, não. dizer que a lata do gajo de dizer que nunca fez nada sujo, pá, que é mentira, atenção, ele já fez várias jogadas, tipo, menos limpas, vá. E Ele, ainda eu, vou- criticar eu outros vou. gajos que fazem isso, como se ele nunca tivesse, pá, é inacreditável a falta de noção desta malta, tipo, é falta de noção só, tipo, enfim. Mas pronto, acaba por ser, não sei, acho, já cheira um bocadinho a fim de ciclo, já cheirava até, que acho que Já cheirava, já cheirava. Eu agora aquele vou falar título assim, pode ser? É assim que tu queres? pode, desculpa lá, é que o microfone está a ficar bué e a malta ia se queixar. Posso fazer um bocadinho da ASMR, se também se Opa, quiseres. epá, não, Hã? Gostas? espera aí que Posso eu fazer assim, aqui no microfone. eu Queres? assim Assim? estou, é que eu não estou com as Não calças, estás em estás a ver? casa, não estás E em depois casa, daqui a bocado, é difícil. Mas eu vou falar assim para recordar os meus tempos de rádio. Olá, sejam bem-vindos à vamos à edição das duas música. a edição das 2 da Rádio Nova Antena. Nesta edição Tu, tu disseste há uma vez vamos à música na tua carreira de rádio, ou não? não, não, porque eu era jornalista, não Ah, ok, não mas era não era nunca não era disseste animador, tipo, mas agora a seguir, brincávamos muito com o Vamos à Música, brincávamos muito com o Vamos à Música. agora a Ora, Vamos à seguir, Música com Camané. É porque eu trabalhei, o meu primeiro trabalho em lá está o jornalismo foi gajo a numa picar, lá está o gajo a picar. o meu primeiro trabalho em jornalismo foi numa rádio local, em Odivelas, chamada Rádio Nova Antena, que hoje em dia é a Rádio Amália, foi comprada pelo Montes, a frequência, e hoje em dia é a Rádio Amália. E Sim. portanto já se passava muito fado Fado, naquela altura, fadões. muito fado. Com Muito fado vocês, com convosco, é, Max, a o mula da cooperativa. Tipo, o já grande disseste isso há uma vez. o animador, só para que saibas, era um senhor chamado Joaquim Maralhas, e o Joaquim Maralhas encontrou a minha mãe este fim de semana. Ah, Vê lá, cala. vê lá, vê Joaquim lá. Maralhas é mesmo nome de animador de rádio, puto. Animador de rádio de fado. Sim. Encontrou a tua mãe, mas espera, desculpa, A foi minha só mãe isso? a minha mãe a minha mãe foi assistir a um evento de fados e era o Joaquim Maralhas que estava a apresentar, Ah, obviamente. Um grande abraço para o Joaquim Maralhas. um grande abraço para o Joaquim Maralhas, que não sei se é fã da NBA, mas de certeza que é Aliás, fã. na Rádio Nova Antena, nos arquivos da Rádio Nova Antena, está uma coisa que tu ias adorar ouvir, Que é o porque quê? na altura, foi a altura do Mundial da Alemanha, quando eu trabalhei lá, e aqui este teu amigo fez uma série de de programas que era a caminho da Alemanha. Portanto, tens no éter, perdido no éter da Rádio Nova Antena, o teu amigo a falar de futebol durante Epá, isso pá é aí lindo. 2 Mas meses, pá aí 2 onde é meses, que um sim. gajo consegue, onde é que um gajo consegue ir buscar isso? Tenho um CD aqui em casa com umas gravações, se quiseres Epá, posso tens de passar. mandar, mas não me queres mandar isso, não me queres mandar isso. Era fixe passar aqui uns áudios disso, por acaso. Olha, já falámos dos Warriors, o outro assunto que queria falar contigo é do Nemias, porque já não falámos do Nemias aqui há algum tempo. Aliás, ainda não falámos do Nemias um bocadinho mais a fundo desde que começámos este novo podcast, não é? Isto porque desde o início do ano, que também foi quando começámos o podcast, o Nemias está com médias de 11 pontos, 10 ressaltos, um roubo de bola e quase 2 desarmes de lançamento. Foi o 25º jogador mais votado pelos jogadores do Oeste para o All-Star. Foi o 33º na votação do Oeste para o All-Star, à frente de alguns nomes bem conhecidos. Trae Young, Desmond Bain, Jarrett Allen, o Vucevic, o RJ Barrett, o Brandon Miller, o Okongwu. O Mazzulla recentemente disse que o Nemias torna os Celtics melhores defensivamente. E apesar de o seu plus-minus já não ser o melhor da liga, não é? Continua a ser bastante respeitável. Por isso, como é que tens visto este início de ano do Nemias e dos próprios Celtics? Porque os Celtics estão neste momento em segundo lugar no Oeste, aproveitaram o péssimo momento de forma dos New York Knicks para se chegarem a segundo, e parece que por lá vão ficar, porque agora este fim de semana vão jogar com os Nets, portanto em princípio também hão de ganhar o jogo, vamos ver, não é? Já perderam com os Nets este ano, Já já perderam perderam. com os Nets este ano, é verdade. Mas não sei como é que tens visto este início de ano do Nemias. Está a fazer números melhores, ligeiramente só, mas do que os da temporada.
Sim, que assim, está num processo de evolução natural. Eu acho que ninguém pode ficar à espera que o Nemias faça jogos de 30 pontos, não é esse o papel dele. Agora, dentro do papel dele, ele é um jogador de elite, portanto, e tem acrescentado cada vez mais coisas, mais nuances ao seu jogo. No início da época era-lhe pedido que desse bons bloqueios, que fizesse as famosas screen assists, não é? Que desse bons bloqueios e ajudasse a libertar os ball handlers dos Celtics, que rolasse de forma forte para o cesto e fosse uma ameaça para alley-oops, que conquistasse alguns ressaltos ofensivos, ganhasse o jogo das posses de bola, que é uma coisa que o Joe Mazzulla tem falado muito, do win the possession game, ter mais posses de bola do que o adversário, e portanto não cometer turnovers, e os Celtics nisso são ótimos, eles quase não perdem bolas, e ganhar muitas segundas oportunidades para eles ganharem mais, para terem mais posses de bola do que os adversários, tendo mais posses de bola, têm mais lançamentos, tendo mais lançamentos, podem à partida ganhar jogos. E é o que tem acontecido, e por isso tem sido um bocadinho a receita dos Celtics para ganhar este ano, para serem competitivos, mesmo sem Jason Tatum, sem Kristaps Porzingis, sem Al Horford, sem Jrue Holiday e sem Luke Cornet. Portanto, com estes 5 conseguias fazer um 5 inicial. Enfim, tinhas 3 postos, mas conseguias fazer um 5 inicial, mas foram 5 jogadores, se calhar do top 7 do ano passado que saíram, incluindo 4 titulares, e eu acho que é muito relevante e coloca aqui o Joe Mazzulla também muito bem posicionado para eventualmente ganhar um prémio de treinador do ano. Eu acho que Treinador do ano, é. merece esse tipo de amor. Quanto ao Nemias, também o desenvolvimento do Nemias tem muito do dedo do Joe Mazzulla, porque se no início do ano eles queriam que ele desse bons bloqueios, que não estragasse muito na defesa, que não se perdesse muito ali a defender no espaço, o Joe Mazzulla mudou um bocadinho as coberturas defensivas. Eles este ano não estão a trocar quase nada em bloqueios, eles estão quase sempre a defender em drop, o que é uma coisa que ajuda. O Nemias está ali um bocadinho mais na proteção de cesto, mais ativo na proteção de cesto, também os seus números de proteção de cesto ficam inflacionados por causa disso, está mais perto, mais vezes perto do cesto. Para o Luka Garza é a única defesa viável, e mesmo assim às vezes dá umas casas grandes, mas é a única defesa viável. O que levanta a questão de como é que será em playoffs, quando eles precisarem trocar aqui e ali, mas aí já poderá haver Tatum, podem fazer uns lineups de small ball, podem ter aqui outras armas. Mas para já, neste papel, neste sistema, o Nemias está a ser absolutamente incrível, e os números dele de eficácia são ótimos. Ele está a lançar com uma effective field goal percentage a rondar os 66%, mas perto do ar está a lançar 76%. Perto do ar está a lançar 76%, subindo de 70% do ano passado. Excelente, excelente. E tem desenvolvido nos últimos tempos uma série de armas ofensivas que o tornam mais do que apenas um O gajo está lá para facilitador, fazer bloqueios, né? para facilitar o trabalho dos colegas, porque ele tem desenvolvido um gancho de mão esquerda muito, muito interessante, ali a 1 metro do cesto, e às vezes já é alimentado, que é coisa que nós nunca vimos na carreira do Nemias na NBA. Metem-lhe a bola no poste alto ou no poste médio, e ele recebe a bola, enquadra com o cesto e mete um drible e depois faz um spin para o lado esquerdo para ir à procura do semi-gancho. Principalmente quando tem vantagem de estatura, não é? Tipo, ou Epá, seja, ele não nem ou sempre, não? ele já fez isto ao Donovan Clingan, já fez isto ao Ok, Khalil Ware, tudo gajos mais altos do que ele, ok. e portanto Não, eu ele eu vi-o mais vezes a ser alimentado quando há essas trocas e pá, de repente o teu gajo tem um tipo sim, mais nesse pequeno a match, a troca marcá-lo, sim. direta, sim, mas ele aí nem precisa de grandes recursos, não é? Recebe a bola dentro, mantém a bola em cima e finaliza fácil. Agora, ser obrigado até a partir do drible, enquadrar com o cesto, frente para o cesto, meter um drible e depois rodar ou fazer alguma coisa, ou fazer uma finta, tirar o jogador da sua. Ele fez isso ao Zubac, que recebe a bola ali no cotovelo, faz uma finta, o Zubac, foi lá acima e o gajo mete um drible e finaliza de mão esquerda. Yeah. E tem tido vários momentos assim em que vai mostrando um bocadinho mais do ponto de vista técnico, vai se libertando também em termos ofensivos, e isso é ótimo, porque se o Nemias for uma maior ameaça também e impuser um bocadinho mais de respeito, vai abrir muito mais espaço para os colegas, e portanto o Derrick White vai ter mais espaço para lançar, o Peyton Pritchard vai ter mais espaço para penetrar, o Jaylen Brown vai ter mais espaço para as suas meias distâncias, e toda a gente beneficia. Portanto, está a fazer um excelente trabalho. Não é por acaso que a imprensa nacional dos Estados Unidos, alguns, sobretudo a malta que liga mais aos analytics, fala dele como um gajo que tem que estar nos ballots para Most Improved Player, tem que estar Yeah. nos 5. Valorizas Isso esta é incrível. valorizas esta cena dele ser o 25º jogador mais votado pelos jogadores no All-Star, ou nem por isso? Mas em Epá, termos de respect, assim, estás a ver?
Sim, sim, é assim, porque tu percebes, nós não podemos levar muito a sério a votação dos jogadores, não é? O Jorge Niang teve 10 votos. Quando o Jorge Niang tem 10 votos, tu percebes que são 10 gajos lá da equipa onde ele está, que eu acho que são os Utah Jazz, que votaram nele. Não é? Portanto, quer dizer, que ninguém vai votar no Jorge Niang no seu perfeito juízo. 10 gajos, percebes que são 10 gajos que são da equipa dele. O Bronny James teve 2 votos. São 2 gajos dos Lakers que decidiram gozar com a situação, ou se calhar é o Isaiah Collier, que foi colega dele em USC. São situações dessas. Como nós, no passado, tivemos o Nemias, teve um voto de jogadores e nós sabíamos que era o Sam Merrill, de quem ele era muito amigo lá em Utah State. 18 jogadores, mesmo que o plantel dos Celtics, no gozo, quisesse todo votar no Nemias, há gente fora dos Celtics que votou no Nemias, para além do Sam Merrill. Portanto, quer dizer, isto Houve alguém que olhou e achou que era boa ideia votar no gajo, não, já. não achou que era boa ideia. Provavelmente são amizades, não é? Malta, sei Sim, lá, ou, epá, pode ter valorizado, pode achar tipo, olha, acho que este gajo merece um eu acho voto. que eu acho que ninguém acredita que ele merece ser All-Star no seu perfeito juízo. Não podemos estar aqui a enganar-nos e a dizer às pessoas que ele merece ser All-Star. É uma bela história, é uma história bonita, é uma história que lhe merece, se calhar, alguns votos para Most Improved Player. Yeah, Se isso eu calhar acho que ele vai ter, isso eu acho não que de ele vai primeiro ter. prémio, mas de aparecer no ballot. Obviamente ele não merece ser All-Star, mas significa que está a criar também junto dos pares algum respeito. Não sabemos quem é, imagina, ele treina os agenciados do Bill Duffy, ele é agenciado pelo Bill Duffy, que é o agente do Luka Doncic. Os agenciados do Bill Duffy no verão treinam todos na Califórnia, nas instalações da P3, e que está lá o Alex Sarr, está lá uma série de gente, pá, e de certeza que eles fazem amizades ali, ou ele Yeah. vem para Málaga treinar no santuário lá em Málaga, naquele projeto que existe lá, e eles criam muitas amizades, eles passam o verão juntos e fazem uma série de coisas, pá, e depois se calhar nestas alturas dão um bocadinho de amor uns aos outros, provavelmente é algo desse género. Olha, não estava no alinhamento, mas queria falar disto contigo, porque tenho visto Giannis Antetokounmpo muito ativo. Opá, tenho visto muito ativo Dizes tu que não estava na no alinhamento, tu não puseste foi para eu não te apertar contigo, tinhas aí de deste surra, escondido. apertar, comigo não vais apertar de certeza. No máximo é que aperto com o resto do mundo. Tenho acompanhado com muita atenção as declarações de Giannis Antetokounmpo sobre os seus colegas de equipa e sobre si próprio, atenção, porque ele fala sempre em nós, ele nunca fala nele como um bom líder, não é? Um bom líder nunca aponta o dedo aos colegas, né? Fala sempre em nós, somos todos nós que não estamos a ser sérios, não estamos a passar a bola, não estamos, ele fala disso. Queria um pequeno comentário teu a esta faceta de Giannis Antetokounmpo, porque claramente está a ser o líder que os Milwaukee Bucks precisam. Eu acho uma piada acho piada porque acho que a tua visão acaba por ser enviesada, porque eu acho que Ah, tu a sentes que minha, é no, a porque minha visão é enviesada, vou-te a vou-te minha. expli- eu vou-te explicar porque se me deixares, porque o Giannis está há 13 anos em Milwaukee, deu-lhes um título ao fim de 50 anos, é o líder de quase todos os itens estatísticos dos Milwaukee Bucks e de repente é o único que faz alguma coisa de jeito naquela equipa e de repente está a ser assobiado e apupado. Uh, Obviamente ele não gosta, como tu não gostarias se chegasse aí à empresa, se fosse o único gajo que trabalhasse e de repente Ele não é o único gajo que chegavas aí, trabalha. Ele não é o único gajo que trabalha. chega- Esse é o sim, primeiro erro. Aquilo é uma sim, equipa, mano. É Aquilo o é uma Kyle equipa. Kuzma, yeah, é o Kyle Kuzma, é o Kyle, eu sei, é o Não, Kyle não Kuzma. é, mas não é só o Kyle Kuzma que joga na equipa, não é? Sim, é o Ryan Rollins que apareceu do nada Ryan e que de Rollins, o repente Bobby é o Portis. certo, certo. Mas quando o Giannis não está, qual é o registro dos Milwaukee Bucks? Portanto, eles Mas a precisam do culpa, Giannis mas a para culpa sobreviver, não é dos mas seus colegas de equipa. A culpa não é deles. a culpa é dele então. Ele é que montou a Não, equipa, não. Não, mano, não. ele é Mas que treina a repara, equipa, a desculpa, culpa é dele. mas E ninguém, ele nenhum não colega de tem o equipa. direito, ele não tem o direito de sentir um desrespeito por parte do público quando ele está ali há 13 anos, que passa por lesões graves, que deu-lhes um título, é o líder de todas as estatísticas, não tem o direito de acusar o toque e de sentir que estão a desrespeitá-lo. Eu acho que ele tem todo o direito de se sentir desrespeitado e tem todo o direito de se motivar. Ele de repente não se virou contra os adeptos dos Milwaukee Bucks. O que ele diz é: eu não gosto disto, eu não gosto que me assobiem, eu não gosto que me assobiem porque eu sou o melhor jogador desta equipa, se calhar da sua história. Estou a liderar todas as estatísticas desta organização. Sou
historicamente e nos anos mais recentes, top 3 de prémio de MVP, e se calhar teriam alguns prémios de MVP se não existisse um senhor chamado Nikola Jokic, mais alguns. E ser sistematicamente, bem, podes ir perguntar, João Diniz, tu podes pegar ir meter-te num avião, ir a Milwaukee e perguntar a todos os milwaukeeanos se querem ver o Giannis Antetokounmpo pelas costas, ou se querem que ele continue lá. É claro que eles depois assobiam, porque a equipa não está a ganhar e assobiam para a equipa, assobiam para toda a gente, mas quando assobiam em direção ao Giannis, ele tem todo o direito de não gostar. Eu não gostava também. Desculpa, eu não gostava. Putz, E se mas como fizessem é que eu isso, tenho de e se explicar? fizessem... O Tony Carreira há muito tempo inventou, criou uma música que é tipo, é a vida que tu escolheste, puto. É a vida que tu escolheste, meu. Mas, Quando não mas, jogas mas bem, então, quando não então jogas diz, bem, quando não sim, jogas então bem, diz, o que diz pode lá, acontecer ser Araújo, assediado. Araújo do moralismo, diz-me lá o que é que ele deve fazer. O que é que ele deve fazer? Diz lá. Pá, eu acho Sim, que a eu acho. solução, eu não sei o que é que ele deve fazer. Eu Então, posso é, eu posso, não, mas espera, deixa-me mas dizer espera, mas o que espera, é que ele devia ter feito. mas Se espera, mas tu dizes, espera, mas espera. ele não devia ter feito isto, então o que é que ele Sim, devia ter feito? a pergunta que eu te faço, que eu retorno a ti, é se tu achas que isto ajuda, estás a ver? Se tu achas que Se isto tu achas, ajuda, se ajuda ele vir falar para a imprensa contra, entre aspas, os adeptos e dizer que não os é contra colegas os de equipa adeptos. não jogam nada, e dizer que os colegas de equipa não jogam nada, se tu sentes que isto vai levar a um bom porto, epá, se tu Bom, achas que sim, se tu achas que sim, pá, em primeiro lugar, ele não disse que os colegas não jogavam nada. Ele só disse que ele era o líder da organização em todas as estatísticas. Ele não disse que os colegas não jogavam não, não, nada. não, não. Ele depois fez outras declarações no dia a seguir, depois de terem perdido o jogo, a dizer que não jogávamos bem, estávamos a ser egoístas, etc. Ele fala em nós, mas toda a gente sabe que ele não está a falar dele, né? Toda a gente sabe que ele não está a falar dele. Epá, mas provavelmente porque ele sente que é isso que ele vê e Pronto, que, ok. E a e que há ali pergunta que eu jogadores que faço estão a ir é, atrás dos seus números. a pergunta Se que lhe eu metem faço sempre um é, microfone à frente, epá, vão meter um microfone à frente do Brian Rollins, meu. em que Todos os medida, dias. em que medida é que isso ajuda? Em que medida é que isso ajuda? É Em, só isso. em que medida- quer dizer, Isso ajuda a equipa. Se tu queres ganhar, como é que isso está a ajudar? Se calhar ajuda, se calhar o gajo faz aquelas declarações e no dia a seguir o Kyle Kuzma, tipo, eu não o gajo passa até mais a bate com os, bola. até bate com Mas os se calhar, calcanhares. pois, não sei, eles é que sabem as dinâmicas dentro da equipa. Eu não faço ideia se isto ajuda os colegas a passarem mais a bola, nem a quem é que é dirigido. Agora, em relação aos adeptos, ele dizer Puto, isto, se fosse outro gajo em qualquer a relação aos dizer isto, adeptos, se em fosse outro relação gajo aos qualquer a adeptos, dizer isto, que tivesse uma imprensa menos boa, se fosse um Carmelo Anthony, se fosse um James Harden, se fosse um Russell Westbrook a dizer uma coisa destas, não estávamos aqui a falar da mesma maneira. Não estávamos, estás a ver? não E se- eu não estou a dizer isto, eu não estou a dizer isto contra o Yannis. Eu adoro o Yannis, não é isso. repara, tu Mas não falaste podemos em tratá-lo. Carmelo Anthony, James Harden e Russell Westbrook, jogadores que têm tantos títulos do que o Giannis Epá, ok. Antetokounmpo e Então tantos o MVPs e tantos problema é os MVPs de títulos. finais. O Eu problema é acho os que isso, títulos. obviamente, eu acho que isso lhe dá alguma legitimidade para dizer algumas Está bem. coisas, como é óbvio, como é Ok. óbvio. Agora, Ok. como é óbvio, como é Está bem, óbvio. está bem, está bem. Tá Agora, bem. no caso, ele falar com os adeptos, estás a dizer se isto ajuda ou não ajuda. Eu acho que vai ajudar. Eu acho que os adeptos não querem que o Giannis saia de lá. Não querem que o Giannis saia de lá e se calhar depois dele fazer isto, vão pensar duas vezes em assobiar da próxima vez, porque se calhar se assobiarem outra vez, ele pá, diz mesmo, epá, então eu quero sair daqui, se não me valoriza, epá, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu acho uma piada nós tratarmos os jogadores como elementos de uma Não, telenovela. mano, não, 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 Eles não, têm não, que não. fazer tudo o que nós Estás achamos. enganado, estás enganado. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Eu só sou contra, só me causa espécie És duas contra, és coisas. contra, és contra, Duas és coisas. contra. Não, sou contra duas coisas, que é, Sim, primeiro, os adeptos se subiam, é verdade, porque a sim, equipa não está a jogar bem. Mas os adeptos sim, também subiam, porque estes rumores da saída dele são promovidos por alguém, são promovidos por ele. e já há algum tempo. Portanto não podemos agora demitir os jogadores. Isto é player empowerment, estamos nessa altura. E ainda bem, estás a ver? Mas player empowerment não é demitir os jogadores das suas responsabilidades. E as suas responsabilidades não são só dentro do campo. Mas quais Porque são as ele é um jogador mas as profissional da responsabilidades NBA. dele, ele joga lesionado, ele tem aparecido sempre. Certo, mas ele também é responsável. O Ele é Giannis responsável por Antetokounmpo é aquilo um gajo que faz load management. Ele é Estás a responsável por brincar aquilo que comigo? diz, é o que eu estou a dizer, ele é responsável por Claro que aquilo que é, diz claro que também, é, estás a ver? claro Portanto, que eu é. acho que nós não temos de ter paninhos quentes quando não concordamos com determinada abordagem de um gajo só porque ele é uma super estrela. E eu acho Certo. que, e também acho isto, que é, a história do Giannis é incrível, se calhar uma das melhores histórias
da história da NBA, tendo em conta o sítio de onde ele veio, etc. Mas isso não faz dele inimputável, estás a ver? Não faz Mas dele um gajo inimputável quando erra, porquê? um Mas gajo não pode criticar. Portanto, nós claro, acabamos de criticar claro. o Draymond Green por ele estar a dizer uma coisa absurda, E absurda estás a nos comparar o microfones. Draymond Green, estás a Não, a desculpa, única coisa pá, que eu estou a dizer, olá. a única coisa que eu estou a dizer é que eu não acho que estas declarações do Giannis ajudem a equipa. Ajudem, em Eu última análise, aquilo que na teoria ele diz que é o seu objetivo, porque ele diz que o seu objetivo é ganhar ali, estás a ver? Nesta altura, ganhar ali. Eu não acho que estas declarações o ajudem a ganhar ali. Pronto. Portanto, eu não sei, também acho que tenho não faço legitimidade para criticar essas declarações. Ele está a sacar para mim, ele nem sequer sabe quem é que eu sou, né? Mas, quando os mas Bucks tem estão em legitimidade para isso. 11º ou em 12º lugar, tem uma equipa miserável e ele é o único raio de sol que existe ali. O Bobby Portis nem sequer está a fazer uma das suas melhores épocas da carreira. O Ryan Rollins apareceu este ano, mas entretanto voltou o Kevin Porter Jr. e tem estado mais inconsistente. Quer dizer, o único fator, o único elemento de consistência e de qualidade que tu tens nesta equipa é o Giannis Antetokounmpo. Até o próprio treinador, nós não somos fãs do treinador, portanto tiveram o azar do Damian Lillard, a organização decidiu fazer aquela loucura de esticar o contrato do Lillard, obviamente porque a ideia da possível saída do Giannis leva a que a equipa esteja Mas que o desesperada. Giannis não Eu acho fazia que ideia do que ia acontecer não, quando o não, Lillard veio e quando o Lillard se foi embora. não só fazia ideia, como a nuvem da sua possível saída, altamente promovida por ele, mesmo que não diga de forma direta isso, leva a que a organização tome algumas decisões e, eventualmente, os Milwaukee Bucks, até neste trade deadline que se aproxima agora, vão ser uma equipa desesperada que vai fazer alguma coisa por causa da ideia do Giannis poder sair, para tentar segurar o Giannis o mais possível ali e tentar encontrar uma iteração da equipa que funcione minimamente e que torne a equipa minimamente competitiva, sempre com o Giannis como titular. Eu não digo que o Giannis não tem culpas no cartório, não fez algumas coisas erradas ao longo da sua carreira. O que eu acho é que há muita gente para quem bater no Giannis de repente se tornou fácil, quando ele é um jogador que aparece todas as noites, que lhes deu títulos, Em minha defesa, eu quero dizer que já falo desta faceta dele há muito tempo, ou seja, eu não estou a bater Mas nele agora, estás a ver? atenção, Não é isso. atenção. Aquilo que tu dizes é que há lá anos que anda a tornar-se um vilão. Eu nunca achei que ele se tivesse a tornar um vilão. Agora que o público assobiou, ele assobiou de volta e ele disse: gosto desta faceta de vilão. Agora tu dizes que já estás a dizer isso há anos. Mas É ele verdade, meu. Os sinais e estavam estavas, lá. e Os sinais estavas, e estavam esta- lá. e estavas, mas ele não estava a fazê-lo, ele não estava a fazê-lo, Ah, porque se ele quisesse ser o vilão, ele dizia que se queria ir embora e ia para Nova Iorque, ou ele já ia disse, para ele já Golden disse. State, já disse o quê? Já disse Já quer-me ir disse, embora? não disse foi publicamente, mas ele já disse, não é? Mas ele já Não. disse. Ah, Já já, deve tu ter dito aos sabes? seus agentes: "Epá, os agentes, Já sabes. então estas Pronto, conversas são para quê? Estas pronto, conversas pronto, são para pronto. quê? Então um gajo sabe que ele quer ir para os Knicks é à pala do quê? É que Ok, ok, inventou-se, ok, inventou-se. ok, ok. Vá lá. Vou lá. Hum, Adorei, adorei este bocadinho. Não estava no alinhamento, mas eu só estava. Queres saber mais alguma coisa sobre isto? não, pá, Queres defender eu o acho que menino? Escolário, queres defender o menino? Mais um não, bocadinho. eu acho que a ideia de que os jogadores têm que shut up and dribble, calar e driblar, Mas eu calar não, e eu jogar, não estou a dizer isso. têm que ser leais às organizações quando as Eu não organizações estou a falar cagam nada neles disso, e meu. os trocam à primeira oportunidade. Nós endeusarmos o Dirk Nowitzki porque esteve 20 não sei quantos anos nos Mavericks, ou o Kobe porque esteve 20 anos nos Lakers, mas pediu para ser trocado e estava farto dos Lakers e queria ir embora. Endeusarmos os jogadores que querem, e de repente o Luka foi trocado a meio da carreira, no momento em que tinha acabado de comprar uma mansão em Dallas. O Luka nunca vai ser colocado como um jogador na lista dos mais leais da história da NBA, e ele nunca quis sair de Dallas. Mas nós endeusamos os jogadores que querem ficar sempre, e de repente, se algum jogador sente que tem nível MVP, sente que devia ser melhor tratado pela organização. Quer dizer, nós andamos aqui os últimos anos a bater no front office dos Denver Nuggets porque eles não estavam a fazer o que deviam fazer para rodear o Jokic de qualidade. E o Jokic nunca disse nada. Nunca disse nada. Se o Jokic tivesse dito alguma coisa, tivesse dado algum sinal de que poderia eventualmente ponderar uma saída dos Nuggets para ir para uma equipa que o tratasse um bocadinho melhor, nós dizíamos, epá, acho muito bem porque ele está a ser maltratado ali.
O Giannis faz a mesma coisa e achamos muito mal só porque de Mas repente eu acho que é isto que está a acontecer. estás a extrapolar bué o que eu disse, né? Eu só disse que achava que as declarações dele não Tu andas há ajudavam. 2 anos a dizer que ele é o vilão da NBA, E meu. é um vilão da NBA, e é, meu. As declarações dele é isso que mostram, é essa a imagem que ele passa, meu. É essa a imagem que ele passa. Pode não passar para ti, mas passa para mim, estás a ver? Passa para mim, é essa a vibe que ele me dá, estás a ver? Pois tu podes discordar e é legítimo. Mas a cena é, já houve várias vezes, já houve várias declarações, já houve várias atitudes dele até, a cena da bola, de ir buscar a bola não sei onde, a cena do Mas, pai mas do, a cena da bola, a cena do pai, do ele pai estava do a ser Haliburton, vilão. do pai do Estava a ser Haliburton, vilão. do Ele pai estava do a ser Haliburton. vilão. Epá, não Pai do sei, ele se Haliburton calhar- devia ter apanhado um sopapo no focinho, meu. era merecido, né? Se fosse o Draymond Green a bater, era Claro. merecido também. Epá, tu achas que o pai do Haliburton fez o que estava certo? Não, meu, eu acho. Achas que o Yanis foi vilão nessa altura? Muito se aguentou o Yanis. Pá, Bem sim, pelo contrário. eram tudo steps to success. Sim, eu sei. Para Epá, mim- ei, para mim- enfim, não há hipótese, não há hipótese, não há hipótese. Não, estava certo. O pai do Haliburton estava certo. O Não, eu não Heckler acho. estava certo. Se fosse outro gajo a entrar dentro do campo, outro gajo qualquer, tinha sido o primeiro a Não, criticar. não é É o isso, pai do meu, não é Haliburton, tem todo o direito a ir para lá Não gozar é com ele isso. na cara dele no momento em que ele foi eliminado. Eu não estou a dizer Está tudo certo. eu não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é se fosse Enganote-se. outro gajo no lugar do Yannis, se fosse o Draymond Green a fazer aquilo no lugar do Yannis, estavas a dizer a mesma A coisa. fazer, Não. a fazer o quê? A O que fazer o quê? Yannis fez. O que é que o Ficou Yanis fez? a fazer peito, Aguentou-se. fazer peito, Aguentou-se e foi falar com o Tyrese Haliburton. Muito se aguentou ele. Achas que ele foi vilão nessa altura? Genuinamente, João. Achas que ele foi vilão nessa altura? Não acho que ele tenha sido vilão, mas acho que Achas isso que faz ele tudo agiu parte. mal? Achas que ele agiu mal naquela altura? Acho que podias ter só cagado no assunto. Ah, certo. Ele está nos playoffs, acabou de ser eliminado. Pá, e vem o pai de outro jogador gozar na cara dele. Já não me lembro se não foi no pavilhão dele. Com a bandeira na cara dele e dizer vai para casa ou chamar nome. Epá, achas que ele não se aguentou? Epá, ok. Achas que, quer dizer, Eu acho que tu achas mesmo que tu interpretas tudo o que ele faz da pior forma. Não. Ele cometeu alguns erros de algumas coisas que disse que eu até acho que não foram graves demais. O Steps to Success, eu acho que é ridículo o gag que se fez à volta dessa situação. Agora, achar daí que ele é um vilão da NBA, pá, vilão da NBA, quando tens gajos que são maus, que fazem merdas todos os dias e de repente dizes que o Giannis é o vilão da NBA. Eu acho que é exagerado, mas acho que é exagerado, mas pronto. Eu disse que ele estava a vilanizar-se. É só Certo. isso. Estava a vilanizar-se. E ele, esta semana, ou o que é que foi, disse que gostava desse papel de vilão, portanto... Depois de ser apupado os próprios adeptos da equipa dele... É tipo, ele tornou-se foi aquele momento assim que o apuparam o gajo tipo... agora é que... Eu até agora era como os gajos no wrestling, né? Até agora era babyface. Foi a primeira vez que os adeptos dos Bucks tiveram uma demonstração de desagrado diretamente em relação ao Giannis. Foi a primeira vez. E ele aí virou-se contra os adeptos. Porque tem legitimidade para isso. Okay. Pá, eu acho que muito bonito que todos queiramos ser a nossa versão de nós mesmos. Mas não, nós somos imperfeitos. A melhor versão de nós mesmos. Sim, a melhor versão. Acho muito bonito que nós todos e queiramos todos ser moralistas em relação aos outros. Eu tenho muitos defeitos. Eu se estivesse no lugar do Giannis, para além de fazer thumbs down, fazia middle fingers up também e mandava-os todos à merda. Estás a perceber? Venham vocês para aqui, toma, querem equipamento, venham para aqui. Zé das Bifanas, vem para aqui jogar por mim. Mas o único gajo que é moralista no meio disto é o gajo é que fala dos steps to success, o gajo é que fala que não joga não sei o quê, o gajo quem está a ser moralista é ele, meu. Quem está de fora está só a avaliar aquilo que ele está a dizer. É só isso, estás a ver? Certo. Se tu não tens nada de bom para dizer, não digas nada, meu. Se não tens nada de bom para dizer, não aprendeste isto. Não é shut up and dribble, tens 2 ouvidos e uma boca. Por alguma razão, tens 2 ouvidos e só uma boca, estás a ver? Noite sim, noite não. 82 vezes por ano metem microfones à frente e ele tem que responder. Ele podia fazer, como os jogadores que eu tenho a certeza que tu criticas, sempre que viram as costas aos jornalistas e se vão embora.
Mas como não, o Westbrook, ele fica né? Não ali, sou só eu que ele fica critico, ali, não sou só eu que ele critico, fica ali, ele fica ali, né? Tem não que sou tem só que eu que falar. critico. É. Enfim, Epá, yeah, meu, ele mas já deu de certeza 50 post-game interviews este ano, e dessas 50 estás a falar de uma porque foi 2, estou a falar de 2, as ou duas 50. que foram extrapoladas. As outras não dizes nada porque não vais ver, só vais ver Mas eu aquelas em que dizes então, mas coisas que. queres que eu fale quando o gajo fala bem? Então, tu Ah, fala ok, quando o gajo ok. fala bem. Pronto, é Tens de isso. falar quando o gajo fala mal. Mas o que é suposto é ele falar bem, não é ele falar mal, Mas, meu. mas ele Então, falou mal. Eu não acho que ele tenha falado mal. Eu acho que ele pronto, até podia ok. ter dito mais coisas Eu acho que para ajudou a meter, equipe. para meter os adeptos Acho que nos devia ter dito, sítios. acho que devia ter dito que o treinador devia ser despedido e que deviam mandar 4 ou 5 gajos embora. E se calhar, se é o que o gajo queria, mais valia ter dito isso. Olha, malta, Yeah, para mim mais era valia, mais assim. valia, Para mais mim era valia. assim. Portanto, estar aqui com coisas a dizer que nós temos de fazer não sei o quê e nós temos de ser melhores. Não, olha, malta, é mandar tudo a andar, fica eu, pronto, está-se bem. Jogo sozinho, É jogo isso, é sozinho. isso, Eu e os meus irmãos, é isso. eu e os meus irmãos, porque essa ideia é outra, puto, essa ideia é outra. O gajo está-se a queixar do roster, estás a ver? Que tem os irmãos dele lá, estás a ver? Portanto, Yeah. o quê? É mentira também, é mentira. Ele não queria os irmãos, foram os Milwaukee Bucks, é que, estamos aqui a olhar para o Costas e para o Tanades e para o outro gajo, não sei o quê, pai. O que esta equipa precisa mesmo é dos irmãos do Giannis aqui. O que esta equipa precisa mesmo é dos irmãos do Giannis aqui. Porque se fosse Sim. o LeBron a chamar o filho, isso é absurdo, não é? Mas o Giannis com os irmãos faz sentido. Pá, vá lá, meu. Não, Vá lá. o Costa, Eu não o dou, eu Costas, não, ou o Alex, nem sei qual deles é que lá esteve, teve um contrato two-way. Sim, vai lá buscar um jogador com um contrato two-way que vai contribuir para a tua equipa. Pode ser o Brony que tem contrato two-way, de e o certeza. outro, e o que tem contrato a sério. Certo. Mas isso está tudo certo, mas tu sabes que eu sou contra essa parte também. Então pronto, estás a ver? Não é Então inevitável, pronto, estás a ver? então é um filho da mãe, pá. É um filho da Não, mãe é que nos isso. critica tudo o que ele diz e faz. É isso, né? É isso, né? Mas eu É não isso. critico tudo, eu só critico o que ele não faz bem. Isto é um podcast da NBA, podemos criticar o que o gajo não faz bem. Claro que podes, claro que podes. Aquilo que tu achas que ele não faz bem, Eu aquilo acho, que tu é achas, sempre o que eu acho. É aquilo sempre o que eu que acho. tu achas, não é o que ele não faz, é aquilo que tu achas que ele não faz bem. Sim. Bom, este Porque há microfone margem para agora, outras pessoas terem opiniões o diferentes. microfone agora picou bué estes 10 minutos de rant. Olha, só antes É de dizer- melhor editares, Sim, sim. Pá, queria aqui falar disto, mas acho que vamos avançar. Se já não temos muito tempo. Temos de ir para a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano, que são as odds não mentem. Como sabem, este podcast tem o apoio da É Betano.pt. tal como o Yanis, as odds tal como o Yanis não mentem. Como sabe, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer ainda nesta sexta-feira. Pistons Rockets 1,52 para os Pistons, 2,30 para os Rockets. Ox Suns 2,15 para os Ox, 1,60 para os Suns. Nets Celtics 3,50 para os Nets, 1,25 para os Celtics. Cavs Kings 1,15 para os Cavs, 4,50 para os Kings. Grizzlies Pelicans 1,42 para os Grizzlies, 2,62 para os Pelicans. Thunder Pacers 1,07 para os Thunder, 6,30 para os Pacers. Bucks Nuggets 1,37 para os Bucks, 2,57 para os Nuggets, Bucks favoritos aqui contra os Nuggets. Blazers Raptors 2,20 para os Blazers, 1,50 para os Raptors. Bucks favoritos de certeza por causa das declarações do Giannis. Esta odd baixou logo assim que o Giannis abriu a boca, pensou logo, bem, depois do que este gajo disse, o Cal Kuzma são 50 pontos amanhã. Amanhã. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos às nossas perguntas da bancada, vindas diretamente do nosso Patreon. Diz assim o Gonçalo Cunha: boas, malta, estamos naquelas semanas que pouco ou nada acontece na NBA até a última semana da trade deadline. Até os Shams não metem um tweet há 3 dias. E portanto pergunto se existe alguma novidade quanto ao Kawhi e ao seu amor pelas árvores da Aspiration, ou quanto à situação do Terry Rozier e do Chancey Billups. Abraço aos 3. Acho que não há novidades nenhumas em relação a estes Não, assuntos. eles deram-se como não culpados, deram-se como inocentes e acho que pagaram uma caução para ficarem em liberdade, mas o processo continua em andamento. Nada de especial. Em relação ao Kawhi, a NBA está a investigar, é um processo que também vai demorar
bastante tempo, em princípio. Não acredito que haja novidades nos próximos dias, até porque o All-Star é no pavilhão dos Clippers e de Sim, certeza sim. que eles não querem que rebente uma bomba antes do All-Star naquela altura. Portanto, Isto há vamos de ser esperar uma mais coisa algum tipo tempo. quando os Clippers saírem de competição, há de sair assim uma notícia assim de surra, estás a ver? Assim de surra. Sim, Yeah. sim. Diz assim o Pedro Leiria: Boas malta, a umas semanas de trade deadline, veem que ainda possa acontecer trocas relevantes, sim quais, e para vocês quais são os jogadores que podem ser mexidos e para onde? E quais as equipas que acham que mais podem vir a mexer também? Abreijos a todos. Isto é muita coisa, Pedro. Eu por acaso não estou a sentir que haja aí grande borbulhar. Acho que estas regras dos aprons e não sei o quê, tipo, limita aqui um bocado esta cena das trocas, porque quem está no second apron tem sempre de trocar abaixo, né? E depois quem está no second apron ainda por cima só pode trocar um jogador, acho que não é só um jogador de cada vez, mas é uma coisa deste género. Ou Não seja, podem agregar salários, sim, não não podem podem agregar agregar salários. salários, portanto não é assim tão fácil e não sei se o Anthony Davis vai mexer, não sei se os mas ficaria muito surpreendido se acontecesse alguma coisa de relevante, mesmo com o Giannis, estamos a falar dele, eu não sei se vai acontecer alguma coisa, eu acho Não, não, o que Yanis, a acontecer alguma coisa, o Yanis será certamente só na off-season. E o Anthony Davis, quer dizer, ontem o Rich Paul acho que veio dizer que informou queria os, que ele fosse informou os trocado. Mavericks que ele quer ser trocado antes do trade deadline. Há ali algum desespero, não é? Aliás, percebeu-se isso quando foi anunciado, inclusivamente o Anthony Davis foi para o Twitter negar o report do Shams Charania que ele ia provavelmente ficar de fora toda a temporada. Ele veio dizer, enfim, vieram dizer que afinal ele não ia fazer, não ia ser operado, não ia fazer, ia fazer tratamento para um problema ligamentar, mas nem sequer foi identificado o problema que ele tem nos ligamentos da mão, portanto estão a esconder claramente o que é que ele tem, porque querem trocá-lo já, na perspectiva eventualmente dele poder estar disponível mais para o final da temporada, mas sinceramente assim, eu acredito que possa haver alguma equipa desesperada ou que sinta que há aqui uma oportunidade. Na Conferência Este, por exemplo, tu vês que os Cavs estão bastante piores do que aquilo que se projetava, os Knicks estão numa fase absolutamente terrível, que eram as duas equipas consideradas favoritas de longe para lutar pelo topo do Oeste. Os Pistons estão bem, mas se calhar acham que pode haver ali alguma peça, a peça decisiva, não vamos falar do Mark Cannon, parece que os Jazz não estão disponíveis para trocar o Mark Cannon, mas eles podem acreditar que falta ali um jogador para os elevar a um nível claramente acima dos demais na Conferência Este. Os Celtics com o Tatum outra vez a publicar vídeos, claramente a mandar uma mensagem que vai voltar, podem sentir-se na obrigação de mexer ali qualquer coisa, reforçar o frontcourt. Se calhar pode haver mais alguém, uns Atlanta Hawks, uns Orlando Magic, que no desespero acreditem que uma troca os pode colocar em vantagem no Oeste. Claro, e os Milwaukee Bucks, não é? Que com a pressão do Giannis poder sair, a possibilidade do Giannis poder sair, eu acredito que provavelmente até são a equipa que mais seriamente deve considerar mexer qualquer coisa agora, não sei o quê, não sei se vão já virar um Miles Turner por outra coisa qualquer, mas Temos o Já, não é? Temos o Já, também pode estar aí Ja numas Morant, cogitações. sim, sim, há aí jogador, e os Bucks parece-me que estão desesperados para fazer alguma coisa, portanto acredito que pode haver aí alguma troca. Agora, no global, aquilo que se tem ouvido e que se tem lido é que este pode ser um trade deadline muito Morno, morninho, sim, morninho, 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 é isso. morninho. Por último, diz assim o João Rodrigues: qual o jogador que acham que está a fazer uma excelente época, mas tem tido pouco destaque? Hum, Pá, estava a pensar no Donovan Mitchell, por exemplo. Pá, o Tyrese Maxey Acho que acho tem tido que pouco destaque. eu acho que tem tido pouco destaque. Eu acho que tem tido pouco destaque, o Tyrese Maxey. Podíamos estar a falar mais do Maxi. O Maxi não tem carisma, é um gajo porreiro, mas não tem, se calhar não tem aquele tratamento de estrela que se calhar ele já fez por merecer. Parece-me um jogador que está a ter pouco destaque. Se Podemos quiseres falar falar de de Josh jogadores Giddey, menos conhecidos, ter 19,99 de média, ou não? sim, Podemos está falar ótimo, disso? mas está ótimo, está a fazer números A lançar bons. 38% de 3 pontos. Está a fazer números bons ali no Chicago Bulls, mas são Chicago Bulls, quer dizer, Yeah. hum,
Tens o Trey Murphy, deu um salto também grande, volta e meia faz jogos de 30 pontos, e vai mostrando cada vez mais coisas. Acho que mas se eu tivesse que escolher um, eu acho que o Tyrese Maxey, também é verdade que há quem o coloque, enfim, vai ser titular do All-Star, mas eu acho que a mídia ainda não está a dar o devido reconhecimento. Eu acho que continua toda a gente a olhar de lado para os Philadelphia 76ers, à espera que toda a gente se lesione e que aquilo desmorone a qualquer momento, e acho que nós estamos a dar o devido mérito ao Tyrese Maxey. Muito bem. Ricardo, estamos despachados. Foi um bom episódio. Sim. Foi terapêutico, não é? Foi terapêutico. Não sei se mais para ti do que para mim. Eu estou ok. Pedimos desculpa pelo som porque, apesar de termos falado do Ricardo se afastar do microfone, quando se falou do Iera já foi muito difícil. Então isto está tudo picado. Mas dá para ouvir, pronto, dá para ouvir. O próximo será melhor. Malta, obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Subscreverem no YouTube, né? Sininho e não sei o quê. E também tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente. Acho que é mesmo assim. Puto, bom fim de semana. Pá, bom fim de semana para ti e Vais de barriguinha um cheia? abraço, pá. Já te respondo quando desligares isto. Olha, nunca te esqueças que esta discussão que nós tivemos aqui são steps to success para o nosso podcast. Nunca te esqueças disso. É isso. Fica com a bicicleta, fica com a bicicleta. Bom fim de semana.